Alô você, tudo bem? Espero que vocês estejam tudo bem. Está começando mais um Manancial Cast. E para abrir o nosso Manancial Cast de hoje, estamos com um convidado muito especial aqui. Muito conhecido, homem muito conhecido aqui na cidade de Guariba. Um pastor renomado, um pastor autor de livros, profundo conhecedor da palavra de Deus. Pastor Rubens de Souza. Tudo bem? Tudo bem, Sérgio. Graça e paz a Amém. todos vocês que estão aí na sintonia junto conosco em mais esse cast. Deus abençoe a sua vida. Vai ser um tempo muito especial na presença e na direção do Espírito Santo. Eu sei que é difícil separar duas pessoas de uma pessoa só, mas primeiro a gente quer saber quem é o Rubens de Souza. Vamos lá. Rubens de Souza é pai, casado há 30 anos com a Alessandra, pai do Rafael, da Débora, do Isaac e do Lucas. Atualmente, a profissão construtor. Temos então algumas coisas que nós fazemos então aí profissionalmente. Esse é o Rubens pessoal. E agora fala para nós quem é o Rubens pastor. Rubens pastor é assim, é até um pouco difícil falar, né, Sérgio? É um pouco difícil falar sobre a gente, né? Porque o pastorado aconteceu aí há um pouco mais de 16 anos atrás, onde Deus nos chama então para um projeto, e ali então começa um sonho, um plano, uma direção que vem então caminhando, Sou pastor da igreja Manancial, uma família então que nós estamos aí construindo, estabelecendo, discipulando, rumo então ao céu. E, pastor, fala pra gente como que surgiu este projeto de fundar uma igreja, de instituir uma igreja e ser o pastor fundador dessa igreja. Como que foi? Se o senhor teve alguma revelação de Deus para poder estar fazendo esse projeto? Sim. Teve um dia assim que nós estávamos em casa, Nós estávamos orando sobre esse sentido, sobre esses projetos. E aí, de repente, Deus usou um pastor, amigo nosso, que ele já veio algumas vezes, até vou tentar trazer ele esse ano aqui para a gente fazer uma conferência. Pastor Wilson. Ele é um pastor que ele tem uma deficiência visual. Aconteceu algo com ele que hoje ele não enxerga mais. E ele, então, um dia ele me liga, e nessa ligação que ele faz comigo, ele me entrega uma palavra dizendo que o Senhor estava me colocando em uma boa terra. Deuteronômio capítulo 8, versículo 7. Que o Senhor estava me colocando em uma boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. E que era para que eu pegasse então aqueles que acreditassem nesse chamado e estabelecesse então algo que estava então dentro do meu coração. Isso então aconteceu há quase 16 anos atrás. Assim, logo que ele fez essa ligação para o senhor, de primeiro, o senhor já sentiu que era de Deus ou brotou aquela dúvida no coração? Na hora, certeza absoluta. Foi certeza absoluta. Certeza absoluta, porque além de nós não duvidarmos da idoneidade do profeta que ele foi assim, foi como uma flecha no nosso coração, naquele momento, E eu falei com a pastora, e ali então logo o Rafa já era meio que adolescente, na época, adolescente para jovem. A Débora era pequenininha, nós não tínhamos os outros dois ainda. E naquele momento a gente já decidimos e já firmamos as estacas já. Porque assim, quando a gente recebe uma revelação que a gente sente que é de Deus, parece que a alma da gente sente um refrigério, daquela paz, aquela calma. O senhor sentiu isso ou sentiu aquele fervor? Não, nós chamamos isso de testificação, Por exemplo, toda vez que você recebe uma direção de Deus, uma palavra de Deus, precisa testificar no seu coração. Se entrar dúvida, não tem Deus. Se não tiver dúvida, é Deus puro. Quando ele deu a profecia para o senhor falou assim, não, é de Deus. É na hora, Sérgio. Queimou o coração. As coisas de Deus, quando é do Senhor, tem que ser na hora. Ou Deus testifica, ou você descarta, imediatamente. Assim que nós devemos então andar, entendeu? E, pastor, fala pra gente, qual que é a sua visão sobre a igreja hoje? Diga assim,
a igreja no âmbito total e a igreja manancial, e qual o direcionamento de Deus para a igreja nos próximos anos? É assim, por exemplo, só para que você entenda como que nós então e o pessoal também entenda, qual que foi essa visão? Por exemplo, nós então tínhamos uma ideia de uma igreja que ela não tinha apenas a movimentação do Espírito e também não tinha só a letra e o conhecimento da palavra. Porque nós vemos então a maioria das igrejas com esses dois extremos. Ou então nós temos aqui uma igreja tradicional que tem um conhecimento da palavra, um profundo conhecimento bíblico e teológico que eles estudam. E do outro lado você vê então as pessoas pentecostais, as pessoas então que vão muito para o lado apenas do Espírito. E qual que foi a visão que Deus nos deu? Foi então fazer essa fusão. Foi juntar então essas duas situações, onde então o Espírito e a letra então tivesse essa fusão. Então isso é o manancial. Manancial é uma igreja, então, onde nós entendemos e queremos que as pessoas se desenvolvam, avancem, então, na fé, avancem, então, no conhecimento da palavra, mas que também seja cheio do Espírito Santo. Tá dando para entender bem essa direção? Essa é a visão que a igreja manancial hoje ela tem, né? Porque você percebe que várias igrejas, e são igrejas boas, mas elas estão ou num extremo ou num outro extremo, que tá tudo certo também, mas não é a forma que nós entendemos como igreja. A forma que nós entendemos como igreja é essa junção das duas partes para fazer com que, por exemplo, você, Sérgio, você seja um conhecedor da palavra, você tenha então um conhecimento bíblico, teológico e tudo mais sobre a palavra, mas que também você tenha e viva cheio do Espírito Santo. Então, esses dois pontos que nós então conectamos na Igreja Manancial. Isso já há praticamente 16 anos que nós estamos construindo então esse legado, construindo então esse chamado, construindo então esse propósito sobre a igreja. A Igreja Manancial, ela tem no logo dela uma família para pertencer. Sim. O porquê uma família para pertencer? Porque nós entendemos, Sérgio, que a igreja ela não pode ser apenas uma instituição, onde as pessoas elas vêm, participam então do culto, vão embora e terminou. Porque o corpo de Cristo, ele é constituído por quem? O corpo de Cristo não sou eu e nem você. É constituído de partes, onde você é uma parte, eu sou outro e outros também, formando então uma família. Então por isso essa família, conectados, organizados, para que venhamos então juntos para um só propósito. Por isso uma família. Realmente uma cultura, né? É um desafio. Eu digo que estamos ainda construindo esse desafio. Ele ainda não está firmado, totalmente consolidado, digamos assim, mas ele é um sonho e um projeto que nós estamos trabalhando arduamente sobre isso. Então assim, pelo que eu estou entendendo, o senhor quer dizer assim, que a Igreja Manancial é como se fosse um corpo, onde a cabeça é Cristo. Sim. E os demais membros são a igreja. Sim. Que todos têm que trabalhar em comunhão com a cabeça que é Cristo para que tudo flua. E chegue então ao propósito. Isso é uma família. Isso é o que acontece na sua casa, na minha casa e em todas as outras casas. Se não tiver uma unidade, não tiver então uma união entre todas as pessoas, as coisas não vão evoluir. Então, é esse que é o nosso desafio como igreja. E pastor, assim, o que esperar da Igreja Manancial em 2024? Em 2023 para 2024, em todos os anos eu paro um tempo para buscar em Deus uma visão, né? Como então aquela pessoa que está ali para direcionar a igreja, como então o pastor da igreja, eu então tenho essa incumbência de fazer isso. E ali então buscando em Deus, Deus falava muito comigo sobre o transbordar, né? Que é o transbordar, que é o tema desse ano. Aqui na minha camiseta, tá aí, exatamente. Então, na minha pulseira. Isso. Então veja, o transbordar. O que significa o transbordar? Nós então como cristãos, como homens e mulheres de Deus, não podemos então ter isso apenas para nós. Porque tudo que é bom, Sérgio, você precisa compartilhar.
Eu tenho uma particularidade muito grande comigo, e alguns pastores que me acompanham, que caminham junto comigo de outras igrejas, que acabam então estando perto de mim, eles sabem disso. Tudo que eu tenho eu repasso. Tudo que eu aprendo eu compartilho. Tudo que é bom para mim, eu quero que os outros também tenham. E eu vejo que esse é o verdadeiro evangelho. Nós vivemos um evangelho há um tempo atrás, que as pessoas eram assim, quando elas descobriam algo, elas guardavam, parecia que, as 7 chaves, para que só ela soubesse daquilo, e só ela tivesse então aquilo. E eu entendo que quanto mais nós compartilharmos, quanto mais nós então transbordarmos, mais pessoas então serão beneficiadas através daquilo que Deus está fazendo, né? Então, quando nós trouxemos essa ideia, essa visão para 2024, para a igreja, é que você, Sérgio, e cada um dos irmãos que estão acompanhando, transborde daquilo que está aprendendo. Né? Deus está falando com você algo, transborde na vida de outros. Compartilhe, ajude, faça, estabeleça, porque esse é o reino de Deus. O Espírito Santo, Jesus, não é só para nós. Jesus não morreu só por mim. Jesus não morreu só por você. O Espírito Santo não veio só por mim, só por você. O Espírito Santo ele veio para nós, né? Jesus ele veio então para quem? Para cada um de nós. E isso nós temos que partilhar, compartilhar, levar isso para outras pessoas para que elas também tenham esse mesmo fogo, calor, presença, direção da qual nós estamos vivendo. Então esse é o objetivo. Essa é a visão do Ministério Manancial para 2024. Onde nós venhamos a transbordar, sair do estágio como igreja apenas e passarmos então para o estágio de transbordo na vida do próximo. Olhar para aquele que está necessitado, Sérgio. E não ser como aquele sacerdote, como aquele profeta, aquele levita, que a Bíblia diz lá, o caminho então do samaritano. O samaritano está caído e ali então... Aquele homem, então, está ali caído à beira do caminho, melhor dizendo, passa o sacerdote, não se preocupa, passa o levita, não se preocupa, e aí passa o samaritano, e ali, então, se preocupa com ele e ajuda ele. O que significa isso? Esse é o transbordo. Quando nós olhamos para um necessitado, nós, então, ajudamos, então, ele e fazemos com que ele tenha também uma vida melhor da qual ele está vivendo. Porque... que nem o senhor está falando sobre a parábola do samaritano. Então o senhor quer dizer que a gente tem que deixar a religiosidade de lado e viver Cristo. Exatamente isso. Que foi a figura do samaritano que Jesus falou na parábola. Que o levita ele estava preocupado com a aparência dele, com o cargo. Sim. O sacerdote também estava preocupado com o cargo, que ele não podia fazer isso ou aquilo outro. E já o samaritano não. O samaritano estava preocupado em ajudar aquela pessoa. Isso. Deixando a religiosidade dele de lado para viver Cristo. Em quem realmente ele cria. É isso. Porque o que adianta nós estarmos dentro da igreja com várias pessoas, que essas pessoas então, quando saem lá fora, elas não conseguem, então, transbordar e ajudar outros. Então, isso é apenas carregar para nós algo. Mas nós precisamos, então, repartir. E Deus, ele libera a bênção no quê? Quando nós repartimos. Quando nós, então, transbordamos. Quando nós, então, multiplicamos essa situação. Então, essa é a visão da igreja para 2024. E assim, a Igreja Manancial está com uma campanha de conseguir 1000 almas esse ano. Sim. Qual foi a direção de Deus para o senhor ter tido essa iniciativa de lançar essa campanha para a igreja? Veja bem, eu não diria que seja nenhuma campanha, seria um alvo mesmo. Um alvo. Um propósito, né? Porque, veja, nós, durante já alguns anos, nós estamos então em um platô. Então nós chegamos em um determinado número e paramos nele. Uhum. Aí a tendência, quando você chega e para, é você voltar para trás. Voltar para trás. E aí você vai de novo. Então, esse ano, nós precisamos romper esse platô. E pular, então, para chegar na casa dos 1000. Por quê? Porque nós temos, então, 1000 pessoas.
Porque nós então estamos orando, estamos ansiando, estamos trabalhando, estamos então empenhados como igreja para alcançar os 1000. São 1000 pessoas então salvas. São muito mais pessoas então que estarão livres das garras do diabo, que estarão então fazendo a obra. Então imagina, hoje nós temos então um número de pessoas. Nós então multiplicando isso e chegando então a 1000, automaticamente nós vamos conseguir fazer muito mais a obra, muito mais transbordo, muito mais a vontade de Deus. Isso foi como uma flecha no meu coração, porque nós temos estabelecido e motivado os irmãos, porque, Sérgio, vivemos um tempo onde algumas pessoas, elas estão estagnadas, elas não querem mais fazer o trabalho do Senhor, levar a palavra, levar o evangelho, pregar a palavra, movimentar então o reino de Deus. Elas têm essa dificuldade. E nós então precisamos romper. E se rompermos então isso e levarmos esses irmãos a ganhar outras pessoas para Jesus, vai virar um ciclo isso. E vamos então criar e vamos estar cumprindo o verdadeiro chamado que o Senhor nos determinou aqui nessa terra. Porque Deus não nos chamou para ser crentes aqui apenas. Deus não nos chamou para sermos apenas pessoas que estamos na igreja ou vamos à igreja ao domingo e outro dia na semana. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para quê? Para nós fazermos discípulos, para nós então multiplicarmos então o reino, para nós estabelecermos então esse reino aqui nessa terra. E isso precisamos do quê? De mais pessoas fazendo. Então por isso que esse alvo, e nós vamos alcançar isso, em nome de Jesus. E esse alvo ele vem de encontro com o tema desse ano, transbordar. Sim. Porque se você transborda na vida de outra pessoa, na vida de alguém do seu próximo, consequentemente porque hoje em dia não adianta só falar, tem que ter exemplos. Sim. Que as pessoas hoje olham muito exemplo. Então se você transborda na vida de outra pessoa com exemplo, ela para e fala, não, peraí, quero ser igual àquela pessoa. É isso. Quero frequentar o lugar que ele frequenta. Porque quando a gente está doente, a gente procura um hospital. Quando está com fome, procura um restaurante, um supermercado. Mas quando a gente está necessitado, está com sede de Deus, a gente procura onde? Igreja. É isso mesmo. E se você dá um mau testemunho lá fora, não, mas eu sou evangélico, eu sou crente, mas lá fora você não condiz com o que você está aqui dentro, a pessoa fala, não, para que eu vou querer ser igual àquela pessoa? Então seria mais ou menos isso, transbordar na vida das pessoas. É o transbordar. O transbordo, ele vai contagiando. Toda vez que você pega algo e transborda em outro recipiente, você então traz ali uma... como que eu posso explicar aqui? Você começa então a levar aquilo que você tem para outros lugares. Então imagina, se eu tenho um copo com óleo e derramo esse copo com óleo em um copo que tem então água, automaticamente ele vai estar misturado então ali com óleo. E assim sucessivamente, à medida que eu vou transbordando, aquilo que está dentro de mim vai indo então para outras pessoas, que vai indo para outras pessoas, e assim para a gente então chegar no cumprimento da palavra do Senhor. Lembrando que a igreja do Senhor Jesus, precisa então ser uma igreja ativa em almas, ativa então em transbordo, ativa então em propósitos da qual o Senhor ele tem para nós. A Igreja Manancial desenvolve algum tipo de trabalho social? Porque assim, eu vejo que tem um trabalho social muito forte que a Igreja Manancial desenvolve. Sim. Desde o início, nós decidimos que parte da nossa arrecadação seria destinado ao social, certo? Então, nós então temos um percentual de toda a entrada que a igreja tem, que nós então usamos isso para transbordar na vida de outras pessoas. Nós já mobiliamos muitas casas de pessoas que perderam tudo ou que chegaram na cidade que precisavam disso. Nós ajudamos já, sei lá, talvez muito mais de milhares de cestas básicas já. Eu até tenho um déficit, Sérgio, muito grande, que esse déficit eu vou me comprometer aqui publicamente, que vou corrigir, que é anotar as ações que fazemos, né? Porque nós precisamos ter números daquilo que nós fazemos.
E nós acabamos não contando, nós acabamos não marcando isso, mas são milhares de pessoas, com certeza, já abençoadas já com isso já. Dificilmente, só quando nós percebemos que pode ser algum tipo de aproveitador, alguma situação nesse sentido, que venha procurar e nós não temos algo para poder ajudar. Quando nós percebemos que isso vai ser um outro fim, um outro destino, então a gente tiramos o pé. Mas percebemos se realmente é para fazer algo para um sustento mesmo de uma família, nós não abrimos mão, ajudamos essa pessoa, fazemos com que ela tenha uma vida melhor, tentamos então ajudar ela em todos os sentidos, porém, nós nunca levamos apenas o social, porque entendemos também que o social precisa andar junto com o espiritual, porque se a pessoa recebe uma cesta, mas não recebe a palavra, aquela cesta acaba e aquela miséria continua na vida da pessoa. Só que se ela recebe a palavra, tudo transforma então na realidade dela. Entende? Então, nós temos um trabalho social muito grande, tanto em comida, em roupa, calçado, em doações, enfim, em tantas coisas mais. Aqui e também, nós temos um ponto missionário lá na Fazenda Monte Alegre, que nós ajudamos muito lá as pessoas que ali estão também envolvidas também ali com aquele trabalho. E essas famílias que vocês ajudam, vocês conseguem ter um acompanhamento mensal de como essa família está, a evolução financeira e espiritual dessa família? Então, como eu disse para você, nós não tínhamos isso. Mas agora, com a chegada de toda essa parte tecnológica que nós estamos então implantando o sistema, implantando então o aplicativo, tendo então todo esse caminho, vai ser muito mais fácil nós fazermos essa medição. Porque como o volume acaba sendo grande, Sérgio, nós não conseguimos cuidar de tudo isso, né? Então agora nós queremos arrumar esse déficit que a igreja tem, que é de fazer todo esse cuidado, que o objetivo é pegar na mão da pessoa aqui e levar ela então até a mão de Cristo, fazer com que ajudar ela durante esse período de tempo que ela está passando por necessidade, para que lá na frente ela entenda o Evangelho, entenda o poder de Deus e automaticamente venha ajudar outra pessoa, pegar na mão de outra pessoa e levar ela. Então esse caminho nós vamos fazer. Então, tipo assim, não só dar o peixe, mas ensinar a pescar também. E, além de ensinar a pescar, depois que ele ensinar a pescar, aprendeu a pescar, ele também ensinar outro também a pescar. Outras pessoas. E assim sucessivamente. Esse é o transbordo. Pastor, no começo aqui eu falei que o senhor escrevia livros, escreve livros, é autor de livros. Sim. Como que surgiu essa inspiração, essa vontade de escrever livros? Eu vi um pastor, ele esteve aqui junto conosco aqui um tempo, aqui, que foi a minha inspiração, o pastor Arão. Ele escreveu muitos livros e naquele momento eu tinha o desejo, mas não sabia o caminho. E aí ele que então me ajudou nesse caminho, do primeiro, e dali então já escrevi mais 4, nesse período de tempo, onde nós estamos então colocando isso para fora. O livro é algo que está dentro do nosso coração, que nós colocamos isso para fora, através de páginas, através de linhas, de ideias, para que outras pessoas possam acompanhar também e avançar. O senhor segue só uma linha ou o senhor tenta focar-se no âmbito geral, espiritual, financeiro, social? Eu sempre tive algo como pastor, Sérgio, que a nossa vida precisa ter um equilíbrio. Eu falo muito sobre equilíbrio e vejo que essa é a grande dificuldade que a maioria das pessoas tem. Então eu procuro sempre escrever baseado no equilíbrio, pregar baseado no equilíbrio, ajustar então a jornada da igreja no equilíbrio. Porque eu entendo que existem 5 áreas, que são áreas primordiais para a vida do ser humano. E eu sempre trabalho e vejo e eu vivo buscando equilíbrio nessas 5 áreas. Primeira área, que é a vida espiritual. Eu chamo isso de dunamis, que é o poder de Deus em nós e através de nós. Isso precisa estar muito claro para nós, precisa fazer efeito. Até essa campanha que estamos fazendo agora do jejum de 21 dias é para isso, para que esse dunamis seja fortalecido dentro de nós e através de nós. Essa é a primeira parte. O segundo pilar que nós falamos muito é sobre fé. Porque a fé, se a pessoa não tiver fé, ela não vai conseguir avançar.
ela não consegue nem manter o Espírito Santo dentro dela. Então a fé é o segundo pilar que eu creio que a pessoa precisa se equilibrar. Terceiro, família. Não dá para ser cheio do Espírito Santo, não dá para ter fé se não tiver uma família ajustada. Porque a família, eu não sei você, mas se eu tiver com algum problema em casa, vai ser muito difícil eu produzir, vai ser muito difícil então romper com as dificuldades que tem. Então a família precisa estar muito alinhada. Eu acho que família reflete em tudo. Tipo assim, se a sua família não tá bem, como que você vai cuidar de uma igreja? Se você não está conseguindo cuidar da sua família. Então assim, acho que a família para mim é o terceiro pilar, né? E ainda quando eu olho assim na mão, né, eu vejo que é o dedo maior, porque esse dedo realmente ele tem que ser a prioridade na nossa vida. Depois então vem os relacionamentos, que é a outra parte extremamente importante que eu vejo, porque você é o reflexo das pessoas que estão ao seu redor. Então, eu sempre falo que as pessoas precisam olhar aqueles que estão perto, precisam então ajustar essa situação, tirar algumas pessoas, colocar algumas pessoas para que ela possa avançar. Então, esse é o quarto ponto de equilíbrio. E o quinto é sobre as finanças, a prosperidade, a vida financeira. Porque, veja, Sérgio, se você tiver uma vida espiritual boa, mas não estiver então aqui com a sua saúde financeira boa, o problema financeiro vai destruir a vida espiritual. Eu já vi muito isso acontecer. Muito isso acontecer. Se a vida financeira estiver ruim e a vida familiar estiver boa, com certeza a vida financeira vai destruir a vida familiar boa. Porque muitos casamentos acabam porque falta dinheiro. Então eu percebo que isso é os pontos de equilíbrio na nossa vida. 5 pontos, 5 pilares. Pilares que nós precisamos estar muito bem sustentados e sempre tentando ajustar. Uma vez eu ouvi alguém falar que o malabarista de circo, ele coloca então aquela vara e roda um prato, certo? Você já deve ter visto fazer isso. Roda aquele prato, aí vai, coloca outro prato em outra vara e roda outro prato e assim faz. Então imagine essa cena, você então com 5 pratos, com vida espiritual, com fé, com família, com relacionamentos e com prosperidade. E todo minuto, ou todo tempo, ou de tempo em tempo, você precisa ir lá e dar uma chacoalhadinha em um. Isso significa que você precisa ir lá e relembrar de alguns deles, porque senão você pode, então, perecer. Se um fraquejar, os outros podem ser comprometidos também. Então eu falo, e a Igreja Manancial está baseada nesses 5 pilares. Essa daqui é a nossa sustentação como fé. Então, o lema da Igreja Manancial seria esses 5 pilares. 5 pilares. Que sustenta a igreja. A visão da igreja. A visão da igreja. Isso. Que é uma visão, a visão da igreja é uma visão que eu acho que é bom aí da gente colocar também em pauta. A visão da igreja é uma igreja sacerdotal. É uma igreja que você, Sérgio, entende que você é o sacerdote do teu lar. E você então busca isso, aprende isso, recruta isso dentro de si, dentro desses 5 pilares, e você então estabelece isso na tua casa, onde você leva isso para a sua família e estrutura a sua família e se preocupa então com a sua família como o sacerdote do lar. E assim pode ser também a irmã, a mulher, ou pode ser também o filho, o jovem, que assuma essa responsabilidade. A minha ideia, né, algo que tem assim queimando no meu coração é que Deus plante pelo menos um em cada casa. Porque se plantar um naquela casa, todo o restante daquela casa vai ser salva. Porque aquela pessoa vai salvar então os outros que estão ali dentro. Vai contagiando. Vai contagiar. Pastor, agora vamos fazer um joguinho das palavras. Eu vou falar 10 palavrinhas para o senhor, e o senhor vai definir em poucas palavras o significado que tem essas palavras para o senhor. Vamos lá. Deus. Quando eu falo Deus, Trindade Santa. Deus, Ele é tudo, né? Eu acredito que eu defino Deus como tudo. Como aquele que está no controle. É aquele que, sem Ele, nós não podemos fazer nada, absolutamente nada. E eu vejo algumas pessoas que tentam viver sem Ele,
mas se o final é trágico. Então, e aqueles que colocam a fé nele, o final é vitorioso. Como a Manancial é uma igreja família, a gente não poderia deixar de falar de família. O que significa família? Família é a base do homem. Eu, por exemplo, vim de uma geração que vivemos sem família. Tanto eu quanto a pastora tivemos as nossas famílias rompidas pelos pais. Separação, então, causou esse rompimento. E eu percebo que eu só não me perdi porque eu sempre fui uma pessoa muito firme, determinada e me casei cedo. E ela também. Não se perdeu por isso. E a família, nós decidimos então estabelecer a família e lutar pela família e por todas as famílias que chegaram no nosso caminho. Todas elas que chegaram no nosso caminho, nós vamos fazer de tudo para que elas então permaneçam firmes. Então, família para mim é a base, né? É a base de uma fé, é a base de uma vida, é a base de todas as coisas. Igreja. Igreja, eu não poderia dizer que igreja somos nós, porque eu não acredito que igreja somos nós. Eu acredito que igreja, ela é realmente o corpo de Cristo, formado de várias pessoas, né? E o lugar que nós deveríamos estar constantemente para celebrar ao Senhor, para buscar mais do Senhor, porque por mais que você busque em casa, por mais que você então tenha o conhecimento, mas o calor da igreja, a presença que Deus então manifesta dentro da igreja é algo que nós nunca podemos perder isso daí. Então a igreja é um lugar para nós não irmos frequentar. Nós falamos muito essa frase, né? Sim. Nós não é um lugar apenas para nós irmos lá e frequentar, mas ela precisa ser uma família para mim pertencer. Que pode não estar aí na pauta, mas é importante nós sabermos também disso, que a igreja, eu preciso olhar para uma, determinar e seguir nela, para que eu possa ajudar então aquela igreja a avançar. Isso para mim é igreja. Amor, um sentimento que precisamos cuidar todo o tempo, para saber que o amor é diferente de paixão, a paixão acaba cegando, o amor ele precisa ser bem racional, onde não é porque eu muitas vezes corrijo que eu não amo, e também o amor não é algo que devemos guardar apenas, é algo que precisa ser bem explanado, bem assim, deixar isso bem à vontade, mesmo aflorado para que as pessoas vejam, né? Então o amor é algo que difícil de definir o amor, porém, quem não ama, nem Deus e nem o próximo, né? O que poderia fazer? Então para mim o amor é isso, é algo que nós precisamos então transbordar. Vou usar essa palavra aí. Fidelidade a Deus, acima de tudo, né? Como o Senhor da nossa vida, sermos fiéis a Ele. Fidelidade é eu não fazer algo, mesmo quando alguém está vendo, né? Fidelidade a Deus, fidelidade à família, fidelidade às pessoas, né? Fidelidade, eu creio que é honra, né? Eu definiria a palavra fidelidade como honra, aquilo que cada um de nós precisamos ter, porque se alguém não é fiel com você, não vai ser fiel com Deus. E se alguém não é fiel com Deus, não será fiel com você. Bíblia. O livro sagrado, que precisamos então carregar ele como a regra de fé. Ela não muda, ela não varia. Ela tem linguagens diferenciadas, né? Várias linguagens, mas o conteúdo é o mesmo, né? A base é a mesma. E nós não podemos perder. E essa geração que nós estamos vivendo agora está deixando de ler. E por deixar de ler, lá na frente vai fazer muita falta. Então, a Bíblia é o manual da vida. Filhos. Filhos é a herança, né? A herança do Senhor e a sua oportunidade de deixar o legado. O que você faz com eles, para onde você caminha eles e como você ensina eles.
Eu costumo dizer que eu não sou um pai que senta muito com os filhos para falar, Sérgio. Confesso a dizer. Mas eu faço isso de forma em ação. E quando tem alguma situação controvérsia que acontece, que talvez pode ser isso de algum cast nosso aí, eu digo para eles, olha, veja se o pai faz. Ou se o pai fez, você faz. Se o pai não fez, ou se o pai não faz, não faz. Então, eu acredito que o filho é você conduzir eles e levar eles então ao caminho. E aqueles que têm talvez alguns filhos meio arredio, uma vez um pastor que eu conheci, pastor Salomão, ele disse que devemos amarrar os nossos filhos no altar. Ou seja, eu como pai, eu nunca dei a opção dos meus filhos irem à igreja. Eu sempre dei a eles a condição deles estarem à igreja. Quando eles crescerem e terem a vida deles, né? Como hoje o Rafa já tem, que está casado e tudo mais, então hoje ele decide por ele. Mas enquanto está dentro de casa, debaixo do nosso teto, eles não têm outra opção. Culto de domingo, bora acordar cedo, vamos pro culto, tem que ir nos dois, vamos nos dois. Preciso no meio da semana, todo mundo tem que ir e tá tudo certo, entendeu? Porque eu sou sacerdote do lar. Porque assim também, se ele atinge a maioridade, ele sai da igreja, ele quer seguir outro rumo, a palavra está enraizada. Já está enraizada. Eu fiz a minha parte. Aí qualquer coisa que ele fizer de errado, ele vai lembrar, nossa, meu pai me ensinava isso. E a Bíblia diz que quando nós ensinamos os nossos filhos o caminho que eles devem andar quando pequeno, eles crescem, eles não vão se desviar dele. Então por isso que o pai tem que ser incisivo, decidido. Nós somos responsáveis pela nossa geração. O que o senhor tem para falar de prosperidade? Prosperidade não no âmbito de dinheiro ou com dinheiro. No âmbito geral. Prosperidade para mim é paz. Né? Nós temos muitos irmãos que não são ricos, né? Mas têm prosperidade. Vivem em paz. Têm a sua vida, têm a sua rotina, vivem super satisfeitos com aquilo que têm e que vivem. Então, eu defino a prosperidade como paz. Sendo que também eu vejo que algumas pessoas que têm dinheiro, mas só têm dinheiro, não têm paz. Quantas pessoas que têm dinheiro que gostariam de ter uma família, mas não têm. Talvez pagam por alguns momentos. Quantas pessoas que gostariam de ter, talvez, né, a tranquilidade, mas por falta de ter o dinheiro não tem essa tranquilidade. Está sempre, então, ansiosos de alguma situação. Então, eu defino prosperidade como paz. Você tem que ter paz naquilo que você faz, naquilo que você vive, e é isso. Religião. É polêmico. Religião, eu não creio que... eu nunca fui muito de olhar para a religião, sabe? Eu sempre criei que há um Deus. E eu acredito que a nossa religião tem que ser servir a Deus, acima de todas as coisas, e ter Ele, então, como nosso único e suficiente Salvador. Entender que Ele nasceu e que Ele morreu para perdoar os nossos pecados, para nos entregar esse dom gratuito que é a vida. E, quando nós fecharmos os olhos, a vida eterna, né? Mas a religião, ela não salva, ela só prejudica a vida das pessoas que estão aí fora. Agora, assim, a última palavrinha que eu vou perguntar pro senhor aqui. E assim, quem que é a Alessandra Souza pro senhor? Ela é a pessoa que, por exemplo, como eu disse, né, com 16 para 17 anos, então eu encontrei. Me ajudou demais até aqui, tem me ajudado, né? Como mulher, como mãe, é uma mãezona, né? Uma pessoa que deixa tudo. Se você quiser ser amigo dela, não mexe com os filhos, né? Porque se mexer, você vai ter problema. Eu acredito que toda mãe seja assim. Ela é bem assim, né? Desse jeito, uma pessoa muito séria, muito firme, muito decidida, não abre mão dos conceitos e valores dela de jeito nenhum. Seus ideais. Não abre mão, uma pessoa firme, né? Uma pessoa que eu vejo orar, vejo buscar a Deus, vejo ensinar as crianças, vejo então cuidar da família, né?
Tem alguns dias, e principalmente no domingo, eu ainda falo para ela, bem, vamos comprar alguma coisa pra gente comer e tal. Fala, não, eu quero fazer a nossa comida. Então ela vai lá e faz a comida para nós, para nossa família ali. Então assim, né? Ela é a pessoa que está aqui do meu lado, né? Se nós estamos onde estamos, é porque ela está do meu lado. Não seria assim se ela não estivesse, não. Então, é isso. Tem um ditado que diz assim, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Sim. Mas eu acredito que é ao lado, né? Ao lado. Seria ao lado. Talvez essa frase atrás significa andando junto, né? Uhum. Mas ao lado seria Ao lado mais certo. ficaria melhor, se encaixaria melhor, né? Seria melhor, Sérgio. Pastor, foi muito bom esse bate-papo. Eu sei que foi rápido. A gente não conversou, porque eu poderia ficar aqui até amanhã conversando com o senhor. Sobre igreja, sobre Bíblia, sobre Deus, família, religião. Mas foi muito bom o bate-papo. Muito obrigado, que Deus abençoe e que o senhor continue sendo esse homem de Deus, usado por Deus. Um homem assim que eu conheci há pouco mais de... há quase um ano, vamos dizer. Quase um ano já? Há quase um ano. Olha aí. Porque a gente chegou aqui em março. Então em março agora vai fazer um ano que a gente frequenta aqui, se membrou aqui. E assim, a minha admiração pelo senhor cresce cada dia mais. Obrigado, porque Sérgio. A gente consegue ver Deus na vida do senhor. Então, muito obrigado, que Deus te abençoe. E logo mais teremos mais podcast Manancial ou Manancial Cast. Fique com Deus, até mais.